A mais um encontro, o nosso quinto encontro. Hoje falaremos sobre Freud, que foi, além de médico, além de psicanalista, um grande sociólogo, um grande filósofo, que entendeu como poucos a sua sociedade, o seu tempo, o tempo da indústria, o tempo do progresso industrial, da fé nesse progresso, sociedade dos séculos XIX e século XX. Libido, conceito central na obra de Freud, conceito polêmico. Vamos definir o que é libido então. Libido, para Freud, é a própria base da vida, é a energia vital, é a força que mantém a vida, que sustenta a vida, que preserva a vida. E como se dá a preservação da vida, afinal? Ora, a espécie se preserva, a espécie se perpetua na medida em que os indivíduos pertencentes a ela se reproduzem. Ou seja, é por meio, grosso modo, da sacanagem que a vida se perpetua. A libido cumpre a sua função, então, fazendo os indivíduos se aproximarem sexualmente a fim da preservação da sua espécie. Numa perspectiva ontogenética, ou seja, numa perspectiva do indivíduo, ele se preserva na medida em que foge do perigo, na medida em que se alimenta, mas numa perspectiva filogenética da espécie, a espécie se preserva pela reprodução, que na maioria das vezes é sexuada. Porém, o que aconteceria se a libido fosse livre? O que aconteceria se essa força vital, se essa energia vital fundamental para a preservação da vida se liberasse na sociedade por completo? Bem, essa energia, segundo Freud, é tão fundamental, é tão forte, é tão basilar, que o ser humano não mais procuraria, não mais teria vontade de executar atividades que seriam benéficas ao bem comum. Ou seja, falando de modo bem simples, para que trabalhar? Para que estudar? Para que rezar? Para que, enfim, se dedicar a outra atividade que não seja a sexual, que não seja o gozo imediato provocado pela cópula? Enfim, segundo Freud, voltaríamos ao estado animalesco, ao estado natural, ao estado bestial, se liberássemos a libido, se não a controlássemos. O mundo, então, não seria mais servido do trabalho, da tecnologia, da educação, da cultura. Para quê? Não existiria nem mesmo uma religião, pois a religião é uma instituição social que se preocupa com o além, com o pós-vida. Ora, para que me preocupar com o pós-vida se eu posso obter o gozo imediato por meio da relação sexual? Ou seja, é necessário, para que haja civilização, para que haja sociedade, para que haja um mundo como nós entendemos civilizado, é necessário que essa energia vital, essa energia sexual, a libido, seja canalizada, seja, como dizia Freud, sublimada. Eis que entra então o segundo conceito da nossa conversa, o conceito de sublimação, que seria nada mais do que o desvio da libido para uma atividade útil socialmente. Nesse sentido, pintar, estudar, trabalhar, varrer a casa são atos sexuais. Sim, atos sexuais desviados para uma conduta construtiva, útil para a sociedade. Freud chama a libido, quando ela toma conta do ser humano, quando ela vence o ser humano, quando a força sexual se sobrepõe às outras, Freud chama isso de princípio de prazer. Ou seja, você está sob o princípio de prazer na medida em que coloca o prazer sexual sobre os deveres para com a sociedade, para com a família, para com os amigos, para com a comunidade de modo geral. Portanto, não haveria sociedade, não haveria civilização se o princípio de prazer, extremamente egocêntrico, egoísta, vencesse, pois cada ser humano, cada indivíduo se preocuparia única e exclusivamente com a sua satisfação sexual. Portanto, a civilização nasce quando o princípio de prazer, que obedece exclusivamente ao gozo, ao prazer individual, seja colocado sob a tutela do princípio de realidade. Princípio de realidade, comandando o princípio de prazer. E o que é o princípio de realidade?
É o princípio que diz que a energia sexual deve ser colocada a serviço da comunidade, ou seja, principalmente a serviço do trabalho. Nesse sentido, não há civilização sem a vitória do princípio de realidade, sem a vitória da nossa obrigação para com os deveres em comunidade. Na obra O Mal-Estar na Modernidade, publicada em 1930, Freud coloca uma frase emblemática, uma frase perturbadora. Não há como conciliar civilização e prazer, pois civilização implica princípio de realidade e este que é o dever para com o próximo, que é a vida dedicada ao trabalho, ao estudo, à cultura. A civilização, que é isso, ela deve esmagar o princípio egoísta de prazer, de realização do gozo pessoal. Então, para Freud, o homem estaria fadado à infelicidade, o homem civilizado, posto que civilização é isso, é repressão. É repressão do prazer individual. Mas Freud faz uma análise um pouquinho mais complexa, mais profunda disso, e diz que a sua sociedade industrial coloca o ser humano a serviço da fábrica, 16 horas por dia. Ora, esse ser humano que trabalha 16 horas por dia, esse ser humano que se dedica exclusivamente ao trabalho, ele passa a colocar toda a sua vida, toda a sua energia vital a serviço única e exclusivamente da produção industrial. E a sua rotina diária passa a ser 16 horas na fábrica, 16 horas produzindo, 16 horas trabalhando para o bem comum da sociedade e 8 horas em casa recarregando a bateria, recarregando as energias para o próximo dia. Ou seja, a atividade sexual, a atividade de lazer passam praticamente a inexistir. Em relação especificamente à atividade sexual, ela é reduzida a uma estrita cópula com objetivos de reprodução. Esse indivíduo, então, fora da fábrica, ele não tem mais sentido de existência. A existência dele se dá na medida em que ele é útil como trabalhador, em que ele é útil como produtor. Ora, essa sociedade extremamente repressora, que coloca a energia vital das grandes massas a serviço da produção do trabalho, ela reprime, segundo Freud, muito mais as mulheres. Estamos falando aqui especificamente do século XIX e começo do século XX. E essa repressão, segundo Freud, acaba por criar, nessa época, a histeria como um fenômeno psíquico-social, como um fenômeno de massa, como uma neurose de massa. A paralisia temporária de alguns membros, a cegueira temporária, convulsões, são sintomas de mulheres extremamente reprimidas porque em algum momento tentaram deixar aflorar os seus impulsos sexuais e foram extremamente reprimidas por uma sociedade que além de se colocar a serviço do trabalho, é machista. Bem, para fim de análise, citemos aqui o filme Tempos Modernos. E uma cena muito comum, muito popularizada, muito difundida dentro do filme, que é a do Charlie Chaplin apertando parafusos em uma esteira e de repente essa esteira começa a aumentar a sua velocidade e num dado momento Chaplin começa a apertar parafusos que não existem. Ele se desloca, ele sai da esteira e começa a apertar parafusos que já não existem porque o movimento de apertar parafusos já está internalizado nele. Pois bem, eis aqui, numa cena muito conhecida do cinema, o que seria o símbolo máximo da nossa civilização. A internalização, a naturalização completa da produção, da produtividade, do trabalho, passando-se a entender que viver significa trabalhar, passando-se a entender que civilização e prazer não se bicam, não se harmonizam, são incompatíveis.
E será que realmente Freud estava certo? Será que realmente não há uma outra alternativa? Não há uma terceira via? Para Freud não havia. Para Freud, ou havia a natureza, a vida selvagem, a vida em que a libido, em que o princípio de prazer egoísta individual supera a convivência, supera a sociedade. Para Freud havia essa via, ou então a via civilizada, em que as regras sociais, em que as condutas sociais, em que a sociedade, em que o princípio de realidade esmaga, reprime a sexualidade, o princípio de prazer. Será que não há uma terceira via? Numa próxima aula veremos um filósofo alemão chamado Herbert Marcuse, que encontrou, na década de 50, em uma obra chamada Eros e Civilização, uma terceira via.